Fala galera, mais um vídeo aqui no canal, terceiro vídeo sobre modelo de repetibilidade. Primeiro vídeo nós fizemos o modelo à mão, obviamente não fizemos os cálculos, mas mostrei como montar todas as matrizes e vetores. Resolvemos esse modelo detalhadamente no R. Então se a gente tiver muito animal, 1 milhão de animais, 1000 animais, 100 mil animais, a gente precisa usar um programa otimizado para fazer isso pra gente, porque a gente não consegue fazer isso à mão e nem no R. Se você chegou aqui, caiu aqui de paraquedas, recomendo que vocês assistam esse vídeo introdutório aqui que tá aparecendo no card, análises triviais de modelos mistos, vou deixar o link na descrição também, porque aqui eu já vou pressupor que você sabe o básico dos programas, então vou mostrar para vocês qual a diferença do arquivo de parâmetros no modelo de repetibilidade para o modelo animal simples, por exemplo, e aí eu já estou supondo que você assistiu a aula sobre o modelo animal simples, tá bom? Aqui no canal eu criei playlists separadas para cada tipo de análise, então eu tenho uma playlist só para resolução à mão, tem uma playlist só para resolução em R, tem uma playlist só para resolução em BluP F90. Recomendo que você comece do começo para que você entenda todo o passo a passo aqui desse modelo, tá bom? Vamos lá. Então, nós temos aqui o banco de dados com medidas repetidas por animal, nós temos o nosso modelo e nós temos aqui as equações de modelos mistos. Nós vamos usar o programa BluP F90 Plus para resolver esse sistema de equações de modelos mistos para a gente. Aonde que você vai encontrar esse programa? Ele é gratuito? Sim, ele é gratuito. Você vai encontrar esse programa no site da Universidade da Geórgia, que eu vou deixar o link aqui na descrição. De qualquer forma, eu fiz um vídeo só mostrando como que é o site, como baixar os programas, onde você pode achar material de estudo. Vou deixar também o link aqui na descrição, ele tá aparecendo aqui no card para vocês, só clicar, tá bom? Vamos lá. Bom, pessoal, mais uma vez aqui, né? Só copiei e colei as informações, tá bom? Vamos começar aqui pelo pedigree. Acompanha aí meu cursor, tá? Que eu não consigo utilizar a setinha vermelha aqui. Então, ó, eu salvei o pedigree como ped.txt, tá? Então a gente tem aqui animal, pai e mãe. Animal na primeira coluna, pai na segunda, mãe na terceira. Animal 1, 2 e 3 a gente não tem informação de pai e mãe, então a gente coloca 0, tá? Aqui é obrigatório que seja 0. Animal 4, 5, 6, 7, 8 tem informação de pai e mãe, tá aqui os respectivos números. Lembrando que não tem cabeçalho e as colunas são separadas por espaço. A gente tem também nosso banco de dados, então aqui dados.txt. Anotem aí para vocês não se perderem, ó. Coluna 1, coluna de animal, exatamente igual a gente fez no exemplo anterior. Coluna 2, pai e mãe. Aqui eu só copiei e colei igual tá no livro, tá? Mas vocês não precisam incluir a coluna de pai e mãe aqui no banco de dados, tá bom? Mas aqui eu coloquei só para ficar igual do livro. Coluna 3 é parto, então aqui parto 1, parto 2, parto 1, parto 2. Coluna 4 é o HYS lá, rebanho, ano e estação de parto, tá? Reparem aqui que tem todas as informações, tá? É interessante aqui que eu vou mostrar para vocês que o nosso resultado, embora que a gente tenha os 4 níveis, vocês vão observar que o resultado vai ser exatamente igual ao do que a gente resolveu no R, mesmo que a gente tenha aplicado restrições lá. Por quê? Porque o BluP F90 ele também vai aplicar restrições. E na última coluna a gente tem o nosso fenótipo aqui, que é a nossa produção de gordura. Mais uma vez, sem cabeçalho, espaço separando as colunas. Aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês duas formas de montar o arquivo de parâmetros. As duas formas vão te dar resultados exatamente iguais. Uma forma é mais simples, a outra forma é um pouquinho mais complicada. Não é que é complicada, ela é um pouco mais detalhada. Vocês podem escolher aí, vai de gosto. Eu prefiro essa opção aqui, que é mais fácil, que eu vou mostrar primeiro para vocês. Mas podem construir o arquivo de parâmetro da maneira que for melhor para vocês. Vamos começar aqui do começo. O nome do nosso arquivo de dados está aqui, dados.txt. Nossa característica está na sexta coluna, né? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, está na sexta coluna. Esses dois itens aqui a gente deixa em branco. A nossa variância residual é 28, como eu falei para vocês no vídeo anterior. Vamos considerar aí os valores que está no livro. E nós temos dois efeitos fixos. Nós temos o efeito fixo de parto, que está na quarta coluna, e nós temos o efeito de rebanho, ano e estação de parto, que está na quinta coluna, certo? 1, 2, 3. Na quarta coluna tá o parto, na quinta coluna tá rebanho, ano e estação de... Beleza. Nosso próximo efeito é o nosso efeito de animal, né? Então a gente vai colocar aqui efeito. O animal tá na coluna 1, cross-out. Esse efeito aqui, ele não é um efeito fixo, é um efeito aleatório. Então nós precisamos identificar isso aqui, ó. Random, né? O efeito 1 é um efeito aleatório. Esse efeito aleatório aqui de animal, esse primeiro efeito aleatório, né? O ZA, a gente tá naquela partezinha do ZA. A gente tem uma estrutura de covariâncias, que é a nossa matriz de relacionamento, certo? Então a gente vai colocar aqui animal. E a gente tem um efeito adicional, que é o efeito de ambiente permanente. Então a gente pode colocar uma palavrazinha chave nova aqui, ó, optional. Prestem atenção aqui que não é option. Em algumas partes do arquivo de parâmetros a gente vai usar option. Nesse caso aqui é opcional.
Não esqueçam, se vocês colocarem a palavra errada, o programa não vai ler, tá bom? O que a gente vai colocar de optional aqui? PE, que é a palavra-chave para ambiente permanente, nesse caso de animal, tá? Ambiente permanente direto. E aí, esse efeito, ele também é um efeito aleatório, está relacionado com uma identidade, né? Mas percebam que aqui a gente não menciona essa matriz identidade em lugar nenhum. Por quê? Quando vocês colocam optional PE, o próprio programa já entende e constrói essas coisas para você. Já vai construir a matriz identidade. Na outra opção de arquivo de parâmetros, eu vou mostrar para vocês a diferença nesse ponto. Então vamos continuar aqui. Qual o arquivo que o programa vai utilizar para calcular essas covariâncias entre os animais? Pedigree, né? Então aqui, pedigree. E aqui nós vamos colocar as nossas variâncias. Covariances, que não tem nada na frente aqui, é a do animal, 20. Covariances, underscore aqui, underline, PE, que é de ambiente permanente, 12, ok? Como eu falei para vocês, a gente vai inserir essa option aqui no final, só para o programa não resolver as equações de modelos mistos de forma iterativa. Ele vai fazer as inversões de matrizes igual a gente faz, tá bom? Igual a gente fez no R, para a gente encontrar o resultado certinho aí, para a gente poder comparar. Então, recapitulando, a única coisa diferente que a gente teve aqui é a adição desse optional PE e a adição da covariância, né, da variância no caso aqui para esse efeito, tá bom? O resto é exatamente igual, né, a descrição dos efeitos é exatamente igual ao que a gente fez no vídeo anterior, que a gente analisou um modelo animal simples só com efeito de animal. Ótimo. Eu prefiro usar esse arquivo de parâmetros aqui. Eu só coloco aqui optional PE, o próprio programa já cria as matrizes para mim. Mas tem uma outra forma, isso aqui não é a forma, essa forma aqui não é obrigatória, existe uma outra forma de você especificar isso. Vamos mostrar aqui agora o arquivo de parâmetros 2, tá bom? Parte de cima do arquivo de parâmetros é a mesma, tá? Nome do banco de dados, a característica está na coluna 6, variância residual igual a 28, o primeiro efeito está na coluna 4, que é de parto, o segundo efeito está na coluna 5, que é o rebanho, ano e estação de parto. Aí aqui é aqui que vocês vão ver a diferença, ó. Aqui vocês vão perceber que eu especifiquei o efeito de animal como um efeito aleatório, animal, e em seguida eu já inseri o pedigree e a variância de animal. Então, esse bloco aqui é referente ao efeito aditivo, o efeito de animal. Então, aqui eu tô falando que o efeito da coluna 1, que é o animal, é um efeito aleatório, associado a uma matriz de variâncias e covariâncias, que é a nossa matriz de relacionamento, que está no pedigree, e tem a variância aditiva igual a 20. Percebam que aqui eu não adicionei optional PE. Por quê? Porque eu vou adicionar esse efeito manualmente no próximo bloco de efeitos. Então, ao invés de eu colocar optional PE para o programa fazer isso para mim, eu vou acrescentar esse efeito manualmente embaixo. Como que a gente vai fazer isso? O efeito de ambiente permanente, ele está relacionado ao animal também, certo? Então aqui, ó, efeito 1, que é o efeito de animal, na coluna 1. Só que dessa vez, esse efeito aleatório, ele não tem uma estrutura de covariâncias associada, né? O efeito de ambiente permanente de um animal é independente do efeito permanente de outro animal. Então, ao invés de animal, a gente vai entrar aqui com diagonal. E a variância desse efeito é 12. Entenderam a diferença? Aqui no primeiro arquivo de parâmetros, a gente coloca optional PE e a variância aqui embaixo. O próprio programa já entende que esse optional PE está relacionado com um efeito aleatório diagonal, que é uma identidade, e cria isso pra gente. Se vocês abrirem um renf90.par depois do renum-f90, vocês vão ver que o formato do arquivo de parâmetros vai estar muito semelhante com esse parâmetro 2 aqui, que vai estar separadinho cada efeito no seu bloco, tá bom? Então vocês têm essas duas opções. Eu vou rodar só uma, mas se vocês rodarem as duas opções, vocês vão ver que o resultado é exatamente o mesmo, tá bom? Eu vou usar aqui só o arquivo de parâmetros 1, tá bom? Para rodar as análises. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos abrir o nosso prompt de comando no Windows, ou vamos abrir o terminal no Linux ou no Mac, tá bom? Vamos lá, o terminal tá aqui, eu já estou na pasta, tá? De trabalho, então se a gente digitar aqui, ó, ls, vocês vão ver que eu já estou na pasta, tá? Se vocês não estiverem na pasta de vocês, digita cd, espaço, e coloca aí o diretório de vocês, tá? Vocês coloquem aí o diretório de vocês. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o BLUP F90 Plus, a gente tem os dados, a gente tem o arquivo de parâmetros aqui, eu vou usar só o 1, eu não vou usar esse 2 aqui, o nosso arquivo de pedigree e o nosso renum F90, que vai renumerar os dados pra gente. E aí, lembrando que se a gente usar o renum F90, a gente não vai ter a mesma ordem dos animais que está no livro, porque esses animais eles vão ser recodificados. Então,
o animal 1 dos nossos resultados aqui não vai ser o mesmo animal 1 lá do livro, tá? A gente precisa olhar lá no pedigree qual que é esse animal. Vou mostrar para vocês, tá bom? Vamos lá então. Primeira coisa que a gente precisa fazer, rodar o Renum F90. Mais uma vez aqui, frisando que se você é usuário Windows, você precisa digitar .exe. Tá bom? É obrigatório que você digite isso. Se você pressionar Enter, ele vai te perguntar qual o nome do arquivo de parâmetros. Nesse caso, param1.txt. E aí tem que colocar o .txt também, tá bom? Beleza. E aqui, como eu sempre falo, a gente tem diversas informações aqui sobre o banco de dados, né? Quais efeitos que foram processados. A gente tem aqui uma breve estatística dos dados, né? Aqui, ó, a característica está na coluna 6. O mínimo de produção de gordura é 150. O máximo é 300, a média é 219 e a gente tem 10 mensurações, 2 para cada animal, né? A gente tem aqui algumas outras informações também sobre o pedigree, informando que ele computou a endogamia, né? Como eu falei para vocês aí, agora os programas BLUP F90 eles já inserem a endogamia como cálculo padrão, né? Há um tempo atrás a gente tinha que inserir essa informação no arquivo de parâmetros, mas agora isso não é mais necessário devido à importância da endogamia, né, nas avaliações genéticas, então isso já é incluído por padrão nos programas. Se vocês quiserem verificar a endogamia, ela fica salva nesse arquivo aqui, renf90.imb, né, de endogamia aqui. A gente tem aqui uma estatística breve sobre a endogamia, então vocês veem aqui que diferente do exemplo anterior, a gente agora tem endogamia, né? Como eu falei para vocês, o animal 8, ele é endogâmico. Média da endogamia para os animais endogâmicos. Aí aqui a gente vê N1. O que é esse N1? A gente tem um animal que é endogâmico dentre aqueles 10 animais. Aqui embaixo também a gente tem mais algumas informações, ó, por exemplo, o número de animais com mensurações, 5. Número de pais sem mensurações, 3. Né? Número total de animais, 8. Pessoal, eu falei errado para vocês aqui, né? Aqui, ó, a gente tem endogamia para um animal, que é o animal 8, dentre os 8 animais que a gente tem, e não 10, tá bom? Eu lembro de ter falado 10 aí para trás, mas são 8 animais, tá? Desconsiderem que eu falei antes aí. Então a gente tem 8 animais, 5 tem mensuração, 3 não tem. Ótimo, e aqui ele tá falando, né, que ele colocou os dados renumerados no .dat, que ele criou um novo arquivo de parâmetros .par, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse renf90.par antes de rodar o BLUP. Vamos colocar aqui less e o nome do arquivo, né? Isso aqui é só pra gente visualizar no terminal. Se vocês quiserem, vocês podem voltar lá na pasta, que aí vai estar lá, tá? É só vocês clicarem 2 vezes no arquivo que vocês conseguem visualizar também. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, percebam que o formato tá muito parecido com aquele arquivo de parâmetros 2 que eu mostrei pra vocês, ó. A gente não tem o optional PE aqui mais, tá vendo? Ele coloca aqui, ó, um random group primeiro, que é o 3, que é o efeito de animal, né? Tá relacionado aqui à variância 20. E aí ele coloca de novo um outro efeito, ó, random group 4, que é o efeito 4, né? Que tá relacionado à diagonal, tá vendo? E aí que a gente não tem nenhum arquivo, né? Porque a gente não tem um arquivo de covariâncias nesse caso, então fica em branco. Tá? Então o programa faz isso pra gente, se vocês não quiserem colocar. Por isso que eu acho mais fácil, eu acabo colocando o optional PE. Mas se vocês quiserem colocar lá daquele outro jeito, também tanto faz, tá bom? O que a gente tem que fazer agora? BLUP F90. Plus. Não esqueçam o plus, tá bom? Deixa eu ensinar uma coisa aqui pra vocês. Vocês podem digitar o programa e dar Enter, e ele vai pedir o nome do arquivo de parâmetros. Ou vocês podem digitar o programa e já colocar o arquivo de parâmetros na frente. Assim, ó, programa e o arquivo de parâmetros na frente, que ele vai rodar também. Lá no Renum F90, vocês podem colocar também Renum F90, espaço e o nome do arquivo de parâmetros. Então, vamos executar aqui. Ótimo, rápido, né? Temos aqui, ó, 10 mensurações, 8 animais. As nossas soluções foram salvas no arquivo solutions. Se a gente limpar a tela aqui, der um ls ou voltar lá na pasta, vocês vão ver que foi criado um arquivo solutions aqui, né? Vamos ver esse arquivo solutions? Beleza. Ó, quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Lembra lá no R que a gente aplicou uma restrição no rebanho, ano e estação de parto 1 e 3, e aqui a gente não aplicou, né? A gente só colocou a informação no banco de dados. Percebam aqui que o BLUP F90 é exatamente a mesma coisa que ele faz, né? Vou selecionar aqui para vocês verem, ó. Ó, a gente tem aqui, ó, efeito 2, que é o efeito de rebanho, ano e estação de parto. A gente tem 4 níveis, né? O 1, o 2, o 3 e o 4. Percebam que o 1
e o 3, eles estão zerados. Por quê? O BLUP F90, ele aplicou a restrição exatamente no 1 e no 3, como a gente fez no R, tá bom? E aí aqui, o nosso terceiro efeito é o nosso efeito de animal. Então a gente tem aqui o terceiro efeito para 8 animais. A gente tem aqui os valores genéticos dos animais. Se vocês repararem, esses valores, eles são iguais aos que a gente achou no R, só que está em ordem diferente. Porque, como eu falei para vocês, o animal 1 aqui, ele não é igual ao animal 1 lá do livro, porque o Renum F90 vai renumerar os dados e vai mudar a ordem desses animais, tá bom? E a gente tem aqui o efeito de ambiente permanente, que é o nosso efeito 4, porque a gente colocou ele depois do efeito de animal, né? Então ele vai vir depois do efeito de animal. Percebam aqui que a gente tem 3 animais que não têm efeito de ambiente permanente, eles têm 0. Eles são aqueles animais que não têm medidas repetidas, aqueles animais que não têm mensuração, no caso, né? O animal 1, 2 e 3 lá do banco de dados que a gente viu lá no livro, tá bom? Por razões computacionais, o BLUP F90 ele acaba incluindo todos esses animais, acaba sendo mais fácil de resolver as contas se esses animais estiverem lá e a gente só zera esses animais, tá bom? Se vocês usarem o arquivo de parâmetros 2, que é aquele arquivo que a gente especifica cada efeito separadamente, vocês vão ver que esses zeros aqui eles não vão aparecer. Vai sair efeito só para os animais que de fato têm medidas repetidas, tá bom? Mas o resultado é exatamente o mesmo. A única coisa que vai mudar aqui é que a gente não vai ter esses 3 zeros aqui, tá bom? E aí a gente vai ter esse zero aqui, nesse caso que a gente coloca o optional PE, para todos os animais que não têm medidas repetidas no banco de dados, tá bom? Tá, eu falei para vocês que o Renum F90 renumera os dados, né? Mas esse animal 1 aqui, do efeito 3, é o mesmo animal 1 aqui do efeito 4? Sim, tá? Então, esse animal 1, 2, 3, 4, 5 aqui, eles são os mesmos desse 1, 2, 3, 4, 5 aqui. Vamos ver quais que são esses animais aqui, só para a gente poder comparar, tá bom? Com o resultado do R e do livro. Nós vamos abrir um arquivinho que chama renad.ped. Ó, a gente tem aqui a primeira coluna, é sempre o ID renumerado, que o Renum F90 gerou pra gente, e a última coluna é sempre o ID original. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar os resultados lá do BLUP F90 e vou colocar o número na frente de cada animal pra gente poder acompanhar, tá bom? Pronto, trouxe aqui os resultados do BLUP F90 e do R que a gente resolveu no último vídeo só para a gente comparar. Eu coloquei aqui o número correspondente de cada animal. Então, o resultado do animal 1 no BLUP F90 é igual ao resultado do animal 5 no livro, tá bom? Se vocês quiserem conferir esses valores, ele vai estar lá no arquivo .ped que está na pasta de vocês. Então, vamos ver aqui. Vamos começar pelo parto, né? Primeiro parto tem efeito de 175, segundo de 241. Né? Perfeito aqui, igualzinho que a gente encontrou no R. Agora, vamos perceber aqui no rebanho ano e estação de parto. A gente tem 2 e 4. A gente tem 44 para o 2 e 0,013 para o 4. A gente tem 44 para o 2 e 0,013 para o 4. Reparem aqui que o 1 e o 3, eles estão zerados, porque foi aplicada a restrição. Então, esse efeito aqui, ele não é o efeito real do nível 2 de rebanho ano estação de parto. Ele é um efeito em relação ao rebanho ano estação de parto 1. Nosso terceiro efeito é nosso valor genético. Então, vamos comparar aqui, ó. O animal 5 tem o valor genético de menos 18. O animal 5, menos 18. Se vocês compararem todos os animais, vocês vão ver que nós vamos ter exatamente os mesmos animais. Por exemplo, esse animal aqui, que é o animal 1 do livro, ele tem um valor genético de 10. O animal 1 tem um valor genético de 10. E aqui, o nosso quarto efeito, o nosso efeito de ambiente permanente. Então, o animal 2, 1 e 3, eles não têm fenótipo, né? Não tem fenótipo repetido. Então, eles têm efeito 0. Os demais, eles possuem efeito de ambiente permanente. Por exemplo, o animal 6, ele possui um efeito de ambiente permanente menos 17. O animal 6, menos 17. Exatamente igual. Então é isso, pessoal. O que vocês precisam ter atenção aqui é em relação à renumeração. Porque o banco de dados de vocês possui um certo número para o animal. Se vocês usarem o Renum F90 para renumerar esses dados, ele vai atribuir números de 1 até o último animal que vocês tiverem. Se vocês tiverem 1000, vai ser de 1 a 1000. E vocês precisam fazer essa correspondência de cada animal, se vocês quiserem saber qual que é o efeito exatamente de cada animal.
tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. No próximo conjunto de vídeos, a gente vai ver como adicionar efeito materno nesse modelo, tá bom? Vejo vocês, até lá!